Declaro aberta esta sessão ordinária de número 1592 e convido a todos para entoar o hino municipal. Imigrantes chegaram com garra, com coragem, com muito labor, enfrentando perigos constantes, mas sempre adiante pra recomeçar. Na esperança de ver mundo novo, bravuras de um povo formando seu lar. Lealdade, humildade, são virtudes que o povo adotou. Liberdade, dignidade, toda a bênção de Deus já brotou. Alemães, portugueses, italianos, precursores do mesmo ideal, com sua força mostraram aguerridos, com graça atrevidos e com muita luz. E aparece o arroio do Tigre, no centro do nosso Rio Grande do Sul. Lealdade e humildade são virtudes que o povo adotou. Liberdade e dignidade, toda a bênção de Deus já brotou. Resplandece na nossa bandeira as culturas que um povo traduz. O selvagem no pano aparece, bem junto da Bíblia no seu fundo azul. São as forças maiores de um povo humilde, garboso, de glórias traduz. Lealdade, humildade, são virtudes que o povo adotou. Liberdade, dignidade, toda a bênção de Deus já brotou. Convido a vereadora Hélia Maria Mainardi Brix para efetuar a leitura bíblica. Escolhi o caminho da verdade, impus-me os vossos decretos, apego-me às vossas ordens. Senhor, não permitais que eu seja confundido. Correrei pelo caminho de vossos mandamentos, porque vós sois que ditais meu coração. Mostrai-me, Senhor, o caminho de vossas leis, para que eu nele permaneça com fidelidade. Ensinai-me a observar a vossa lei e a guardá-la por todo o coração. Conduzi-me pelas rendas de vossas leis, porque delas estão minhas delícias. Inclinai-me o coração às vossas ordens, e não para as avareza. Não permitais que meus olhos vejam a vaidade. Fazei-me viver em vossos caminhos. Cumpri a promessa para com vosso servo, que fizestes àqueles que vos temem. Afastai-me de mim a vergonha que receio, pois são agradáveis os vossos decretos. Ansejo pelos vossos preceitos. Dá-me que viva segundo a vossa justiça. Amém. Solicito ao secretário para fazer a verificação de quórum. Senhor presidente, demais colegas vereadores, verifiquei o quórum e todos os vereadores se fazem presentes nessa sessão. Como de costume, dispensa a leitura da ata da sessão ordinária anterior, pois todos os vereadores possuem cópias. Se houver alguma retificação, que esta seja feita.
Coloque em votação a ata de número 1591. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Solicita ao diretor para efetuar a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Ofício número 112/2023, do Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 26 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos encaminhar para apreciação e votação desta egrégia Câmara Municipal o seguinte projeto. Projeto de Lei número 047/2023, autoriza a contratação emergencial de profissionais para atender às necessidades da administração municipal de Arroio do Tigre, sendo que tínhamos por momento, é certo de poder contar com vossa compreensão e deferimento, despedimos-nos renovando o voto de estima e apreço. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Ofício número 120/2023, excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos encaminhar para apreciação e votação dessa egrégia Câmara Municipal o seguinte projeto. Projeto de Lei número 048/2023, concede subvenção social aos centros educacionais conforme especifica, sendo que tínhamos para o momento o certo de poder contar com vossa compreensão e deferimento, despedimos-nos renovando o voto de estima e apreço. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Ofício número 071/2023, a Vossa Excelência, o senhor vereador Rogério Mayhofer, presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Prezado senhor, pelo presente encaminha Vossa Excelência projetos de lei abaixo relacionados para serem analisados e emitidos os pareceres pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Projeto de lei número 047/2023 e projeto de lei número 048/2023. Atenciosamente, Carlos Jocely da Silva, presidente do Legislativo Municipal. Ofício número 072/2023. A Vossa Excelência, a senhora Hélia Maria Mainardi Brixner, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Assunto: encaminhamento de projetos de lei. Prezado senhora, pelo presente encaminha Vossa Excelência projetos de lei abaixo relacionados para serem analisados e emitidos os pareceres pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Projeto de lei número 047/2023 e projeto de lei número 048/2023. Atenciosamente, Carlos Jocely da Silva, presidente do Legislativo Municipal. Ofício número 124/2023. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos encaminhar para apreciação e votação dessa egrégia Câmara Municipal o seguinte projeto. Projeto de lei número 049/2023. Autoriza o Poder Executivo a conceder desconto no pagamento em parcela única e no pagamento parcelado do IPTU 2023 e da outras providências, sendo que tínhamos para o momento, e certo de poder contar com vossa compreensão e deferimento, despedimos-nos renovando o voto de estima e apreço. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Encaminho o projeto de lei número 49/2023 para as comissões. Tribuna Livre. Conforme o artigo 94 do Regimento Interno, convido o senhor José Francisco Telequim para fazer o uso da tribuna por até 10 minutos regimentais, com o tema Olimpíadas Rurais. Senhor presidente, demais vereadores, venho aqui cumprimentá-los e saudá-los. Eu não poderia deixar passar esta oportunidade quando, do dia 3 de maio até dia 6, aconteceu em nossa cidade a 39ª Olimpíada Rural.
e, consequentemente, os 40 anos da Jurate. Aí, em 1979, quando eu já estava nos quadros da Emater, os colegas da região, que era Roitigo, Sobradinho, Candelária, Santa Cruz, outros municípios, Agudo, foram convidados para quem quisesse trabalhar com juventude. E, infelizmente, ou só felizmente, eu aceitei. E aí fiquei 30 dias em Santa Maria fazendo treinamento, porque era convidado colegas de todo o estado. Mas da nossa região aqui, foi só nós que aceitamos esse convite. E quando terminado o curso, treinamento, as simples frases que foi dito a nós, para nós voltarmos ao nosso município, se viram. Tem que criar grupos de jovens 4S. Na época, se falava ainda jovens 4S, que quer dizer saber, sentir, servir e saúde. E daí, voltando, já, porque isso foi no começo de 79, nós entramos nos quadros da Emater em 78. E logo começamos a trabalhar, até porque eu era um jovem e gostava da atividade. E todo esse evento, essa grandeza que vocês já estão acostumados a assistir e presenciar ao vivo, que acontece no nosso município, se iniciou a primeira, dia 4 de agosto de 83, no ginásio Benão. Claro que em 79, o primeiro clube fundado foi no sítio alto, porque lá era só um sítio, hoje são 3 sítios. Então, tudo começou na comunidade de Sítio Alto. Segunda comunidade, Linha São Pedro. Terceira comunidade, Rincão, a localidade de São Luís, católica, de hoje o município de Estrela Velha, porque lá também tinha São Marcos, evangélica. E o quarto grupo que estava sendo formado, já era em 1980, Linha Cereja. Mas daí, em 81, saiu digamos, esse nome 4S. Aí só se falava em grupos de jovens. O principal trabalho nosso, no caso, com os jovens, era tentar levar para eles tecnologia na produção, principalmente de milho, que a nossa produtividade era muito baixa. Muito baixa. Se colhia 20, 30 sacas de milho por hectare. Ah, mas 2 copos d'água. Tá bom, obrigado, diretor. Obrigado. Então, o principal trabalho nosso foi na produção de milho. E nós tínhamos reuniões assim, quinzenais. No caso, a minha principal função foi de convencer os pais dos jovens rurais para cederem meio hectare, 1 hectare de terra, para que cada jovem pudesse fazer o seu plantio da maneira como nós gostaríamos, da maneira certa. Mas conseguimos. E, para nossa surpresa, os próprios pais começaram a ver que nesta área plantada pelos jovens, pelos filhos, produzia o dobro, o triplo. E aí, já lá em 1981, 82, começamos a fazer o concurso de produção, de produtividade de milho entre os jovens dos grupos. Então, a competição, a gente já começou lá na lavoura, lá no trabalho. Mas aí, lá na época eu era muito conhecido, o Tantã, hoje já me chamo mais de Teleque, José Francisco e poucos, porque eu era bom de bola, modéstia à parte. Jogava no Farroupilha, e então o pessoal começou a me cobrar. Tantã, queremos algo mais. Aí fizemos algumas excursões para Santa Cruz, lá os clubes 4S Santa Cruz era muito forte. Mas hoje, infelizmente, não tem mais nenhum grupo de jovem lá.
Então a gente fazia algumas excursões, mas não era isso que eles queriam. Gente, para ficar bem claro que a maioria já sabe, parece que eu fui a pessoa certa, na hora certa. Porque eu era apaixonado pelo esporte, como sou até hoje. Sofri muito ontem, Carlinhos. Barbaridade assistindo o jogo do nosso time, Grêmio, Tigrinho. Eu era muito e gosto muito do esporte. Então eu fui matutando, eu fui imaginando. Daí quando chegou em começo de 83, daí eu já combinei com esses grupos, que eu visitava quinzenalmente. Não, então nós vamos marcar para esse ano. Daí naquela época, parece que julho e agosto eram os períodos de menos serviço. Vamos marcar então lá para agosto, lá um dia esportivo na cidade de Arroio Tigre. Daí eu já tinha o grupo da linha Cereja, só que eu achava pouco. Daí eu comecei a visitar a Itaúba, daí a Progresso tinha a Católica e a Evangélica, então era Sítio Alto, São Pedro, daí a Católica, Progresso e Sítio Alto, a Católica e Evangélica, daí tinha a Cereja e a Itaúba, deu 7 grupos, porque começamos com 7 grupos. Então eu visitava esses grupos aí, né, se preparando, já tínhamos até o dia marcado, dia 4 de agosto de 83. Quando faltava um mês para esse dia, né, a gente aprendeu, a gente cresceu escutando a Globo. Porque na época só tinha Globo, na época só tinha Rádio Sobradinho. Daí me chamou a atenção aquela chamada da Globo, das Olimpíadas de Seul, na Coreia do Sul. Aquela coisa linda, aquela chamada, Olimpíadas. Deu de noite me imaginando, por que não pode ser Olimpíadas Rurais? Mas eu nem fui falar com os grupos. Eu peguei o Fuquinha da Emater, que eu andei 20 anos de Fuca da Emater. Depois veio um Palio para mim. E fui para Sobradinho falar com o João Vianney Zaço de Castro. Porque eu já tinha comentado com eles lá que ia ter esse evento, a Rádio Sobradinho ia vir fazer a cobertura, não existia patrocínio, não tinha nada ainda. Deles sim, Teleca, eu tenho até a música para chamada das Olimpíadas, que toca até hoje. Mas arruma uns patrocínios aí. Daí que é que nós arrumamos, os 2 mercados que tinha, que era o Mercado Mainar e o Mercado Finkler, e o Moinho Tigre, que era a empresa mais forte. Eu também fui na Comacel, acho que consegui. Já estava aqui a Comacel. Foi só essas aí, conseguimos aí, acho que umas 20 chamadas. Mas a própria rádio deu mais. Então dava aquela chamada. Que existe até hoje. Começamos com 7 grupos. O segundo ano foi com 12 grupos. E assim sucessivamente. Então, esse evento, Olimpíadas Rurais, maior evento de Arroio do Tigre, maior evento da região, maior evento do estado, do gênero. Por que a gente usa a palavra no gênero? A nível de município. Tem algum município do estado que faz um evento como esse? Não. E lá na 20ª, daí através dos colegas do Central, da Emater Central Porto Alegre, eu pedi durante o ano da 20ª Olimpíada, para fazer a pesquisa, né, se tinha no estado, Santa Catarina e Paraná. Porque as Emater se falavam. Levou 30 dias e me deram a resposta. Falei que não. Por isso daí começou também o maior evento do sul do Brasil. Mas hoje vinculou nossa chamada maior evento do Brasil. Se nós fosse pesquisar, não existe isso. Aliás, no Rio Grande do Sul, só tem o trabalho aqui no Centro-Ser ainda, desse trabalho com a juventude e esse evento. Então, como também é os 40 anos da Jurate, porque a Jurate, na verdade, foi criada depois. Mas a gente, lá quando botaram lá, tem a bandeira da Jurate, tem que botar desde 83 mesmo. Porque no começo era Conselho Municipal de Jovens Rurais. Mas o Conselho Municipal de Jovens Rurais foi criado na 4ª Olimpíada. A primeira, a segunda, a terceira, nós fazíamos tudo. Na terceira, daí eu disse para o João Biancini, que foi meu colega,
Não, tu não vai mais jogar para a Católica da Progresso. Tu vai agora me ajudar aqui, tu vai vir para o outro lado, que era o que mais me incomodava, porque ele brigava pela juventude dele. Normal. Entendeste? Então, pessoal, eu só quero lembrar também aqui, então, os presidentes, né, que foi o primeiro então, foi na 4ª Olimpíada e foi criado o conselho. Daí um outro colega da Emater que estava aí, ficou 1 ano e pouco, ele via que quando terminava, quando terminava, a gente estava esgotado. Não, Telec. Quem vai ter que ajudar a trabalhar, isso foi uma ideia muito boa dele, são os jovens. Nós da Emater vamos só ficar como assim na retaguarda. Quem tem que fazer acontecer as coisas, e eu concordei, que eu ia buscar mesa, cadeira, porque não tinha que chega, lá no Abílio, nós ia buscar lá no Ocidental, quando que aconteciam os jogos, né? Então o primeiro presidente foi o Romildo, depois foi o João Carlos Hermes, depois o finado Janir Schaeffer, que Deus o tenha, Jacó Crote, aqui é pela sequência, Nilson Schneider. Daí, durante o ano da 9ª Olimpíada Rurais, com a ajuda do meu ex-cunhado, Danilo Árvore Guedes, criamos o CNPJ, porque nós já precisávamos de buscar recursos, porque estava ficando muito grande. Daí criamos a Jurate. E eu tive o prazer de noite, nos meus pensamentos, foi o ano que o Nilson Schneider era presidente, ele que assinou, e criar a sigla, era um problema para criar a sigla. Porque no Centro Sério, ajuda, Carinha, tem o segredo que é. Tem Amjur Labs, tem não sei o quê, tem Amjur. Mas daí eu tive a felicidade de criar a associação, porque até ficou fácil. Associação de Juventude Rural de Arroio do Tigre, a Jurate. Uma coisa que é o que mais combina, é o nosso aqui. Quanto tempo falta? Gente, quando aconteceu a 9ª, aliás, a 8ª Olimpíada, depois aconteceu a 9ª ainda no Benão, o prefeito na época, João Darcy Costa Ferreira, no discurso dele, ele disse, porque não cabia mais gente lá. Nós pedíamos para muitos sair, para outros poder entrar. Isso era na abertura, durante os jogos e no baile. Se alguém não se lembra, se alguém se lembrar, isso é verdade. Daí ele prometeu, no discurso dele, que o município ia construir um ginásio novo. Então, o Tigrão, que hoje está aí, com a sua exuberância, só foi construído em função das Olimpíadas Rurais de Arroio do Tigre. Até então não teria outro objetivo. O objetivo foi porque não cabia no Benão. Então estava terminando aqui o Nilson Schneider, depois o Tony Haas, o Elton Corda, Carlos Jocely da Silva, que foi por vários anos, Tiago Bertolo, e aqui foi esquecido na abertura, né, a Camila Rode, ficou por 2 anos durante a pandemia, mas essas coisas acontecem, e a atual Vinúzia Guetems Puntel, presidenta. Modéstia à parte, por nós indicado. Pedimos para ela numa reunião, Venúzia, assume tu. No momento ela não queria, mas depois ela assumiu, né? E claro, no caso da Camila, não aconteceu as Olimpíadas, mas ela foi presidenta. Porque o Tiago, como ficou vereador, não podia estar exercendo, porque não pode ter vínculos políticos para quem seja presidente, ou para quem seja secretário, vice-presidente. Isso é desde o início, nunca teve isso aí. Então hoje a Vinúzia Guetems, esse ano certamente vai ter eleição, se ela vai ficar ou não, não sei. Qual é que era o principal objetivo quando nós criamos isso aí? Criamos a Olimpíada, demos o nome Olimpíada Rural. A integração das comunidades rurais é o que mais acontece. E era a parte esportiva, cultural e social. Porque lá no começo, não sei se foi na 4ª, ou na 5ª, ou na 3ª ou 4ª, eu, dentro da Emater, tinha outros colegas já, nós fomos cobrados. O que a Emater tinha que ver com o esporte? Não vou citar nome de ninguém, dos vereadores, mas nós fomos cobrados. Daí eu fui na sessão, numa Câmara, explicar que era integração, né? O esporte era uma coisa de lazer, parte cultural, que sempre tinha abertura lá no salão paroquial,
que a cidade, infelizmente, não podia participar, sempre tinha uma palestra, e a parte social era o baile com as candidatas. E quando veio para o Tigrão, na 10ª, eu tive mais uma ideia brilhante. Isso foi de noite, pensando na cama. Daí eu levantava e fazia um bilhete. Daí, claro, eu tinha que levar sempre para a diretoria. Gente, nós temos que mudar, a cidade tem que participar desse evento, que já era grande demais. E o Tigrão sendo construído, quando foi inaugurado com a 10ª Olimpíada. Vamos começar as competições durante o dia e a abertura de noite. Todos concordaram e vocês podem ver o que é sempre uma abertura. Eu, por exemplo, de novo, tive que chorar na abertura, porque é assim. É assim. Então, como eu disse no começo, eu não podia deixar de passar a primeira sessão, depois desse grande evento, de vir aqui contar para vocês e para os que estão assistindo nós pelo Facebook, da alegria que eu tenho. Quero quando tiver a 50ª, 50 anos, certamente eu vou estar aí. Porque esse ano foi o primeiro ano que choveu um dia antes, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, durante o baile. Não foi chuva, foi muita chuva. E esse público, os jovens, brigando por sua juventude, no bom sentido, disputando. Lá no campo, que eu fiquei um pouco, porque estava me molhando para não ficar engripado, para estar depois de noite, que eu tenho o prazer de fazer a arbitragem do Ceró do Cabo de Guerra. Então nós temos esse grande evento. E eu tive o prazer de ser um mentor disso. Muito obrigado. Concedo intervalo regimental. Certo? Reiniciada a sessão. Ordem do dia. Projeto de lei número 47/2023 e projeto de lei número 48/2023. Solicito ao diretor para fazer a leitura da ementa e justificativa do projeto de lei número 47/2023. Projeto de lei número 047/2023 autoriza a contratação emergencial de profissionais para atender às necessidades da administração municipal de Arroio do Tigre. Justificativa. O presente projeto de lei visa a contratação emergencial de um motorista 44 horas, um professor de educação infantil 22 horas, um professor de matemática séries finais 22 horas, com base em processo seletivo simplificado, com a finalidade de suprir as necessidades da administração municipal. Ademais, informamos que as contratações se tratam de meras renovações dos contratos e não de novas contratações, devendo ser feitas retroativas à data de vencimento dos contratos, para que esses profissionais possam dar continuidade às demandas junto às respectivas secretarias. Os referidos profissionais desempenham suas atividades nos moldes da Lei Municipal nº 2.954/2018 e Processo Seletivo Simplificado Editais número 001/2021 e número 003/2021 e número 005/2021 em vigor. Diante do exposto acima e com base no artigo 37, parágrafo 9º da Constituição Federal, que prevê as contratações temporárias do serviço público para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação do projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 25 de abril de 2023. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Coloque em discussão o referido projeto e com a palavra a relatora Adriane Simone Chane Zimmer.
Senhor presidente, colegas vereadores, o projeto de lei número 047/2023 autoriza a contratação emergencial de profissionais para atender às necessidades da administração municipal de Arroio do Tigre. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter emergencial, temporário e de excepcional interesse público um motorista, 44 horas, um professor de educação infantil, 22 horas, e um professor de matemática séries finais, 22 horas. Artigo 2º. As contratações serão pelo período de 6 meses, prorrogáveis por igual período. Ademais, informamos que essas contratações se tratam de meras renovações dos contratos e não de novas contratações, devendo ser feitas retroativas à data de vencimento dos contratos, para que estes profissionais possam dar continuidade às demandas junto às respectivas secretarias. Os referidos profissionais desempenham suas atividades nos moldes da Lei Municipal número 2.954/2018 e processos seletivos simplificados, editais número 1/2021, número 3/2021 e número 5/2021 em vigor. Diante do exposto, peço a aprovação dos colegas vereadores ao projeto de lei número 047. Mais alguma colocação? Senhor presidente, demais colegas vereadores, o projeto 047/2023, que autoriza a contratação, então, de um motorista e 2 professores. Eu sei que parece chato, mas eu vou voltar a cobrar a questão do concurso público. Se nós estamos contratando, dali 6 meses, renovando o contrato dessas pessoas, é sinal que elas fazem falta, que a vaga delas tem que estar preenchida. Então, sou favorável ao projeto porque é de processo seletivo, mas eu ainda volto a cobrar a questão do concurso público. Seria isso. Mais alguém? Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei número 47/2023 em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao diretor para fazer a leitura da emenda e justificativa do projeto de lei número 48/2023. Projeto de lei número 048/2023 concede subvenção social aos centros educacionais conforme especifica. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo conceder subvenção social no valor de R$ 30.082,80 às seguintes EMEFs: Escola Municipal de Ensino Fundamental Ervino Alberto Guilherme Conrad, Escola Municipal de Ensino Fundamental Balduino Tomás Brixner e Escola Municipal de Ensino Fundamental Jacob Resch II de Arroio do Tigre. Essa subvenção, com recursos recebidos através da JTI, Processadora de Tabacos do Brasil Limitada ao Condica, será destinada às EMEFs acima citadas para finalidade para a construção de hortas escolares. Este valor foi repassado com o objetivo de conscientizar os estudantes sobre a importância da preservação de recursos ambientais para a produção sustentável de alimento através da horta escolar, que integra os diversos recursos de aprendizagem presentes no dia a dia da escola, gerando fonte de pesquisa e observação aos educadores e educandos envolvidos. Portanto, a administração municipal agradece à JTI por esse recurso repassado ao Condica, oportunidade em que reconhecemos o incentivo e apoio aos nossos munícipes e entendemos que o desempenho que a JTI tem em investir em conhecimento que desperte a alimentação saudável e mantenha as crianças e os jovens mais tempo nas escolas, fortalecendo iniciativas de combate ao trabalho infantil, como o programa Alcançando a Redução do Trabalho Infantil pelo Suporte à Educação, a RAIS. Diante disso, solicitamos aos ilustres vereadores a aprovação do presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 3 de maio de 2023, Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Coloco em discussão o referido projeto e com a palavra o relator Rogério Maierhofer. Senhor presidente, nobres colegas, o projeto de lei número
48/2023, nos pede autorização legislativa, então, para conceder subvenção social aos centros educacionais, conforme especifica, como já lido pelo diretor na justificativa, das seguintes escolas: na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ervino Alberto Guilherme Conrad, Escola Municipal de Ensino Fundamental Baldino Tomás Brix, na Escola de Ensino Fundamental Jacob Resch II de Arroio do Tigre. Todas, então, recebendo um valor de R$ 10.027,60. Dizer, então, ainda que esse recurso vem através do Condica, e esta subvenção, então, é oriunda dos recursos recebidos através da JTI processadora e através do trabalho da Arraiz. Nesse sentido, peço a aprovação do presente projeto de lei. Mais alguma colocação? Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei de número 48/2023 em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Abro espaço para as explicações finais, pessoais, e convido o vereador Tiago Fabiano Bertolo para o uso da tribuna. Senhor presidente, demais colegas vereadores, cumprimento aqui também a imprensa escrita e falada, ao Telequim, que é simplesmente o cara que criou as Olimpíadas Rurais. Talvez tanta coisa que tenha feito o Telequim às vezes passa batido, mas a gente sabe do trabalho que tu fez e com certeza que todos aqui sabem e aplaudem e agradecem o teu trabalho. Também cumprimentar o nosso ex-vereador, o Gay, que está presente aqui na casa. Seja sempre bem-vindo, aliás, a casa é tua, Gay. Vou usar a tribuna aqui para 3 ou 4 assuntos. Começar por um assunto chato e tentar ir melhorando, conforme o decorrer da tribuna. Nós aqui não podemos deixar passar batida a questão do parto que aconteceu na frente do hospital, que para nós é uma coisa que não podia ter acontecido. Nenhum de nós concorda com o que aconteceu. Somos seres humanos, devemos usar o bom senso. Não estou aqui para dizer que tem pessoas certas ou erradas. Quem sou eu para dizer que alguém está certo e alguém está errado? Mas com certeza, se fosse algum familiar meu, se fosse um filho meu, não teria nascido na ambulância, nem que aquela porta do hospital estivesse quebrada no outro dia. Porque eu acho que é uma falta de respeito com o ser humano. Não pode acontecer. Não estou dizendo que foi certo também a questão do outro município ter enviado para cá sem autorização ou com autorização. Isso, talvez, uma sindicância vai nos dizer quem é certo ou quem é errado. Melhorando o assunto, falar dos 40 anos da Jurate, uma festa muito legal. Estávamos presentes, fomos homenageados. Também vou lembrar aqui do nome da Camila. Me licenciei em dezembro de 2019 para concorrer a vereadora. Eu não podia concorrer a vereador sendo presidente de uma associação. Então eu resolvi sair praticamente 1 ano antes, 6 meses antes da próxima Olimpíada, para que a Camila e com o resto da minha diretoria ela pudesse organizar a Olimpíada, que estava praticamente 90% organizada em março, quando se instalou a pandemia. E a Camila acabou ficando de presidente, então, de dezembro de 2019 a agosto de 2021, quando foi feita a nova eleição e a Venusa Guettens Puntel assumiu e é a atual presidente. É legal a gente lembrar dos nomes, porque o que fica é a história, o que fica é o que nós fizemos. Se começou lá com um treinamento com a Emater, com a participação do Telequim, foi passando por vários presidentes, passou pelo Carlinhos, passou por mim aqui, como presidentes da Jurate. Nos criamos ali dentro, somos dali, e enquanto nós sentimos aquele arrepio que nós sentimos toda vez que tocar a música de abertura, pode ter certeza que nós vamos brigar pela bandeira da Jurate, pela bandeira do Arroio do Tigre. Eu acho muito legal quando nós vamos fazer os jogos regionais nos outros municípios, onde se junta todas as juventudes, e o canto de guerra é Arroio do Tigre. Tigre, Tigre,
Esse é o canto de guerra que nós temos que levar para dentro do ginásio Tigrão sempre. Porque é uma disputa esportiva, sim. É uma disputa onde a paleta quer ganhar da lomba alta, que quer ganhar do Taboãozinho, que quer ganhar da coloninha. Mas quando termina os jogos, a gente sai abraçado de quadra. Porque talvez tem pessoas que não se veem durante o ano todo. Pessoas que participam da Olimpíada que durante os 4 dias eles se reencontram, tomam o seu chimarrão, comem o seu cri-cri, comem a sua cuca, trocam algumas ideias. Pude abraçar muita gente, aproveitei o máximo de tempo que eu tinha dentro do ginásio para conversar um pouquinho com cada juventude, porque eles trazem para nós algo de diferente, uma experiência maior das pessoas mais velhas e uma doçura, uma vontade de participar dos mais novos, que isso deixa a gente bem feliz sabendo que as Olimpíadas elas vão durar por muitos e muitos anos. A Jurati fez 40 anos esse ano e vai fazer 40 anos no ano de 2023. Fez a 39ª edição. E se não fossem a pandemia, nós estaríamos com 41 edições. Eu brinco que eu perdi duas oportunidades de brincar, de me divertir. Este ano eu acabei não participando porque estava lesionado, então acabei ficando só nos bastidores, fazendo algumas entrevistas. Mas é muito legal o evento, nós temos que apoiar. Tivemos o problema da chuva, né, que atrapalhou bastante, mas mesmo assim a Olimpíada aconteceu. E sexta-feira, quase 2 horas da manhã, então tivemos as últimas finais. Parabéns às equipes que chegaram nas finais, parabéns ao público que ficou até o final dos jogos acompanhando. Parabéns para quem veio no baile, parabéns para as 16 meninas que tão bem representaram as 17 juventudes. Apenas a minha juventude lá da Lomba Alta acabou não colocando candidata, que foi um erro nosso, somos cobrados por isso, e pode ter certeza que no próximo ano a gente vai ter candidato e a Juventude de Colores volta, e volta mais forte ainda. Uso a tribuna aqui porque no começo do ano nós fomos a Porto Alegre, eu, diretor da Câmara aqui, o Tigrinho. 15 dias depois retornei a Porto Alegre com o vice-prefeito, prefeito em exercício, Vanderlei Hermes, acompanhado do Vlamir, diretor de projetos. Fomos na Secretaria da Agricultura e fomos atrás de verbas financeiras para a construção de redes de água no interior. Era o nosso objetivo. Conseguimos a questão da perfuração de um poço artesiano, que pela verba que vai vir para o poço artesiano talvez dê para perfurar 2 poços. Hoje à tarde, então, estou até com o meu celular junto aqui, hoje à tarde, já no final da tarde, 17 horas e 20 minutos, eu recebi a ligação do geólogo, o geólogo que trabalha na secretaria, e ele me disse que Arroio do Tigre é prioridade para o diretor dele e é prioridade para o secretário da Agricultura. O diretor é o Jacir Melo, o secretário da Agricultura é o Giovanni Feltz, tudo isso encaminhado então pelo ex-deputado e agora diretor no setor de agricultura, o Clair Kuhn. Então teremos sim a perfuração dos poços artesianos e nos próximos dias o geólogo estará em Arroio do Tigre para fazer a perfuração do poço, para achar o local onde é mais viável fazer a perfuração. Então essa é uma notícia boa. Amanhã estaremos indo a Porto Alegre para tratar também sobre isso, mas também para acompanhar a comunidade do Taboãozinho, onde nós vamos até a PUC, onde foi restaurado as lembranças que foram deixadas há 70 anos atrás, quando da construção da igreja. No ano passado, então, a igreja do Taboãozinho completou 70 anos, foi aberto a pedra de fundação da igreja, foi retirado o conteúdo que tinha dentro, aquelas lembranças de 70 anos atrás estavam por eles achados como perdidos, mas a PUC fez um trabalho muito legal, recuperou essas lembranças, tomara que recuperou tudo, e nós amanhã estaremos indo a Porto Alegre acompanhados. Dinheiro acho que não, né, Tele? Dinheiro a gente não guarda assim, né, mas com certeza algumas lembranças, tomara que a gente consiga ver realmente tudo que estava dentro. Vamos estar acompanhados do Silvio Foleto, então, que é da diretoria, não sei se ele é o presidente da comunidade, mas ele é um dos responsáveis pela comunidade do Taboãozinho. Um abraço para o Silvio, pessoal do Taboãozinho, da comunidade de Santo Antônio, que daqui uns dias tem festa de Santo Antônio, né?
tiver alguém aí solteiro, eu indico a festa de Santo Antônio, lá resolve os problemas, né? O meu acabou resolvendo. O ano passado esse. Também eu estive em Brasília. Eu sei que não foi muito divulgada essa questão. Eu estive em Brasília, retornei de Brasília, fui acompanhado do vereador Auri, acompanhado da vereadora Delcy. Retornamos de Brasília no final do mês de abril, ali por dia 30, na sexta-feira, e no domingo, no dia 30 de março. No dia 2 de abril eu acabei me machucando no Varziano, então eu não tive a oportunidade de vir a esta tribuna, estava com o braço engessado, não tive a oportunidade de talvez divulgar mais o trabalho que nós fizemos em Brasília. Mas eu queria dizer, eu também estive em Brasília, embora não tenha sido divulgado pelas rádios, mas eu estive em Brasília, eu fui atrás de recursos para a minha comunidade, para o nosso município, deixei no gabinete do Osmar Terra pedidos no montante de R$500 mil para a área da saúde, incluí o nosso Hospital Santa Rosa de Lima, tão necessitado nesses pedidos. Estive no gabinete do Alceu Moreira, onde a gente deixou também ofício pedindo R$500 mil para a área de infraestrutura e cobramos ele na questão da emenda da quadra da Lomba Alta, onde a gente teve a confirmação que só falta por parte do governo a questão do depósito. O que o vereador podia fazer, o que o prefeito podia fazer e o que o deputado poderia fazer já está feito, aguardando agora o depósito que deve acontecer ainda no mês de maio. Tinha o prazo do dia 10, que seria nessa semana, então a gente vai cobrar eles até o dia 10 para ver se isso vai ser cumprido. Também estivemos no gabinete do Biolk, Márcio Biolk, para conseguir também R$500 mil na área da agricultura. Tem algumas patrulhas agrícolas que estão precisando de alguns equipamentos. Umas já foram atendidas agora pelo Covat, outras por outros deputados. O Marcelo Moraes também. E eu também quero que os deputados do MDB coloquem alguns utensílios nesses equipamentos, nessas patrulhas agrícolas também, porque nós somos um município grande, né, Teleque? E talvez a prefeitura não consiga, com os braços dela, atingir todas as comunidades do jeito que a gente quer. E essas patrulhas agrícolas com certeza aproximam a comunidade de um equipamento melhor, de uma inovação tecnológica. Então, com certeza, é muito válida essa questão das patrulhas agrícolas. Não vou me aprofundar na questão da divulgação. Eu acho que a Câmara tem contrato com todas as rádios aqui do município. E elas sabem que elas têm um trabalho especial para ser feito e o trabalho delas é muito importante. Nossas rádios são importantes, assim como o jornal é importante aqui na cidade. Então não vou me aprofundar, até porque não estão todas as rádios presentes. Mas eu estive em Brasília, só para deixar lembrado. No mais, é desejar uma boa semana a todos. Começou com sol na segunda-feira, tem previsão de sol então durante toda a semana. E desejar uma boa semana de trabalho a todos. Seria isso, senhor presidente. Desculpa passar o tempo. Não tendo mais nada a tratar, fica marcada a próxima sessão ordinária para o dia 22 de maio de 2023, às 18 horas, segunda-feira. E encerro esta sessão em nome de Deus.